Bom dia, meu nome é Arthur, sou residente do primeiro ano de Neurocirurgia da UHC da Unicamp e agora vou fazer uma apresentação sobre hidrocefalia. Inicialmente, antes de a gente falar do conceito de hidrocefalia, eu trouxe aqui duas definições de dois autores diferentes. A primeira seria um distúrbio caracterizado quando ocorre acúmulo de excesso de líquido cefalorraquidiano, o LCR, nos ventrículos cerebrais e/ou espaços subaracnoides, resultando em dilatação ventricular e muitas vezes aumento da pressão intracraniana. A outra definição seria uma quantidade inapropriada de LCR dentro do espaço intracraniano, gerando uma pique inapropriada e, consequentemente, manifestações clínicas. Como aqui eu peguei um artigo para a gente ver a distribuição geográfica e prevalência da hidrocefalia em diferentes faixas etárias e em diferentes regiões do planeta. Percebe-se aqui, tanto pelo gráfico quanto aqui pelos números da esquerda, que é uma manifestação, uma condição basicamente presente na faixa etária pediátrica e na faixa etária dos idosos, sendo a menor prevalência vistas em adultos. É importante aqui também saber que na faixa etária congênita, grande parte da condição é associada a disrafismo espinhal. Aqui no mapa, sendo visto à direita, é importante só exemplificar e mostrar a condição socioeconômica da condição, sendo predominantemente achada em países de menor poder socioeconômico, quando podemos ver aqui na região da América do Sul, da África e da Europa Oriental. E aqui, mostrando também mais uma característica socioeconômica da doença, que, especialmente na faixa etária pediátrica, é reduzida bastante a presença de manifestações da hidrocefalia quando ocorre suplementação adequada de folato por parte da gestante. Agora, entrando um pouquinho mais nas funções do líquido cefalorraquidiano, ele tem inúmeras funções, listei aqui algumas a título de exemplificação. Ele teria função de proteção mecânica, ao banhar o cérebro e proteger contra impacto, banhando nesse líquido, diminuindo assim o impacto direto através da calota craniana. Também tem função de regulação da pressão intracraniana, sendo uma das primeiras manifestações do corpo, a redução da produção do volume do líquido cefalorraquidiano em situações de aumento da pressão intracraniana, como mecanismo compensatório. Também vai ter função de troca metabólica e redução e remoção de resíduos, especialmente à noite, o clearance. Tem função de transporte de hormônios, sinalizadores extracelulares, manutenção do ambiente extracelular e também proteção contra infecção através de substâncias e células ativamente presentes no LCR. Aqui um pouco falando mais da fisiologia do LCR propriamente dito, o LCR vai ser caracterizado por um ultrafiltrado plasmático. Contudo, ele não é somente um ultrafiltrado plasmático. Através do processo de produção e troca iônica e aquosa osmótica na região do cérebro, ocorrem diferenças do ultrafiltrado através simplesmente do plasma comum. Ele vai ter uma alteração de concentração em comparação com o plasma, tendo uma maior concentração de sódio, cloreto e magnésio, uma menor concentração de potássio e cálcio, e vai ser caracterizado por um pequeno número de células, proteínas e imunoglobulinas. Quando as células estão presentes, são principalmente vistos leucócitos e um número pequeno, menor que 5. E aqui só exemplificando como funciona esse processo de produção pelo plexo coroide, tanto com a membrana basolateral quanto a membrana apical. A produção vai ser feita quase totalmente pelo plexo coroide, cerca de 2/3, e especialmente o plexo coroide localizado nos ventrículos laterais. Também vai ter a presença do plexo coroide no quarto ventrículo, contudo, cerca de 95% da produção pelo plexo coroide é pelo plexo coroide dos ventrículos laterais. 1/3 vai ser pelo parênquima cerebral, não de produção ativa de secreção, mas sim pelo processo de troca, tanto iônica quanto osmótica, através dos capilares presentes no revestimento cerebral. Outro fonte vai ser o revestimento ependimário dos ventrículos e, na região da medula espinhal, vai ser também produzido pela dura mater. Ele vai ter uma produção mais ou menos constante, de cerca de 0,35 ml por minuto, o que dá ao longo do dia cerca de 450 a 500 ml. Ou seja, em um paciente que tem cerca de 100 a 150 ml de líquido cefalorraquidiano em determinado momento, você pode ver que a renovação é feita em cerca de 3 vezes por dia. E a maior parte do LCR presente no indivíduo vai estar localizado nos espaços subaracnoides. Aqui, assumindo que o paciente teria cerca de 150 ml, cerca de 125 ficaria localizado no espaço subaracnoide. E aqui a fisiopatologia, como levamos a um processo da hidrocefalia, como disse previamente na definição, a hidrocefalia seria agora caracterizada por um distúrbio do LCR, seja ele de produção, circulação ou absorção. Esse distúrbio levaria à dilatação do sistema ventricular, um apagamento dos sulcos e das cisternas, que, consequentemente, levariam à transudação ependimária
e não seria diretamente a saída do líquido do ventrículo para fora, mas sim um processo de alteração do fluxo periventricular, consequentemente um edema cerebral e um dano cerebral, e especialmente na região da substância branca, tendo também presente dano cinzenta, mais ou menos expressivo. Esse processo tem variações, não sendo um processo fixo, que são influenciados por outros fatores, como, por exemplo, o turgor cerebral, presença ou não de fístula licórica e presença ou não de estenose de seios. Aqui, antes de falar das classificações e tratamento da hidrocefalia, relembrar um pouco da anatomia básica da região do sistema ventricular. Temos aqui os ventrículos laterais, compostos por um corno frontal, um corno temporal e um corno occipital, que se juntam aqui na confluência no átrio do ventrículo lateral. Também temos aqui o terceiro ventrículo, que vai estar conectado no ventrículo lateral através do forame interventricular ou forame de morro. O terceiro ventrículo se conecta com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. O quarto ventrículo vai se continuar pelo canal da medula e daqui tem a conexão do quarto ventrículo com a cisterna da base através de dois forames laterais, que são os forames de Luschka, e um forame ou abertura mediana, que é a abertura ou forame de Magendie. Aqui demonstrando como seria o fluxo do LCR através desses ventrículos e da cisterna base. Como eu falei inicialmente, grande parte produzida pelo plexo coroide, localizado nos ventrículos laterais e no quarto ventrículo. Dos ventrículos laterais, vai para o terceiro ventrículo, passando pelo forame de Morro. Do terceiro ventrículo, desce para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral. E aqui, no quarto ventrículo, ele vai se conectar com a cisterna base, especialmente na região da cisterna magna, que funciona como um ponto de confluência e aliviação de pressão do sistema ventricular e aqui conectada pelo forame de Luschka e pelo forame de Magendie. Aqui somente uma visão coronal do mesmo processo, dos ventrículos laterais, forame de morro, terceiro ventrículo, aqueduto, quarto ventrículo e região central, canal central da medula, e aqui é sendo absorvido posteriormente pelo sistema tanto linfático quanto no sistema venoso dural. Aqui é uma representação esquemática do mesmo processo que eu acabei de falar, que das cisternas da base, ele vai para os espaços subaracnoides corticais, e aqui somente para exemplificar uma imagem dos espaços perivasculares de Vischer-Robson, que ficam um pouco mais evidentes em alguns pacientes, essas estruturas aqui que parecem espaços císticos, que seriam os espaços localizados entre artérias, arteríolas, pequenas veias, e a pia mater, que podem ficar um pouco mais dilatados. E aqui somente a representação esquemática do que eu acabei de falar. A absorção da LCR vai ser predominantemente feita por granulações aracnoides, que seriam essas projeções através da dura, que se comunicariam com os seios venosos durais, para absorção posteriormente pelo sistema venoso do indivíduo. Agora, um pouco mais especificamente sobre a hidrocefalia e suas classificações. A primeira classificação proposta dividia a hidrocefalia em comunicante e não comunicante, também sendo chamada de obstrutiva. Essa classificação teve posterior várias atualizações, mas nenhuma explica melhor o processo fisiopatológico. Então, muito ainda se fala em hidrocefalia comunicante e não comunicante, mesmo existindo classificações mais recentes. Aqui, esse novo autor já dividiu a hidrocefalia em extraventricular ou intraventricular, no qual ele entendia que toda hidrocefalia seria obstrutiva, ou seja, não comunicante, e a única diferença seria onde ficaria localizada essa obstrução. Seria extraventricular ou intraventricular. Hecate, outro autor, em 2011, também classificava as hidrocefalias basicamente em obstrutivas e dividia elas pelo local da obstrução, como consequentemente o método de tratamento. A única observação seria com relação ao papiloma de plexo coroide, que seria uma causa de hiperprodução de LCR, e não propriamente obstrutiva. Aqui uma tabela exemplificando o que eu acabei de falar, aí a obstrutiva, que seria a obstrutiva intraventricular, ou a comunicante, que seria a obstrutiva extraventricular. E por recate, o local de obstrução, com o respectivo tratamento e a etiologia que levaria a isso. Como somente a título de exemplo, uma obstrução no forame de morro poderia ser feita por tumor, e o tratamento dessa hidrocefalia poderia ser simplesmente a ressecção desse tumor. Também existe a classificação com base em critérios clínicos, no qual dividiria a hidrocefalia em hidrocefalia transitória, que seria aqueles adultos tratados menos de 18 anos, a hidrocefalia adquirida, que seria adquirida por um fator de risco, tratada ou não, a congênita não reconhecida, ou seja, aquele paciente que tinha hidrocefalia antes de 18 anos, mas ela não foi tratada ou reconhecida antes disso, e a suspeita de hidrocefalia de pressão normal idiopática, que seria aquele paciente mais de 60 anos que tem sintomas ou sinais sugestivos da HPN. E qual seria o quadro clínico para a gente reconhecer essa condição? É importante principalmente diferenciar se é faixa etária pediátrica, se é pré-fechamento de suturas ou se seria pós-fechamento das suturas, ou seja, das fontanelas.
É, isso ocorre mais ou menos por volta dos 12 a 18 meses de idade. Antes, os sintomas ficam, por grande parte, sintomas de características mais geral, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso no crescimento propriamente dito, dificuldade no controle cefálico, irritabilidade, dificuldade para alimentação. Contudo, uma característica muito importante do quadro clínico pré-fechamento das suturas seria o aumento do perímetro cefálico. Eu vou trazer uma imagem depois, mas sendo predominantemente acompanhado por uma alteração no gráfico das curvas da OMS. Depois do fechamento das suturas, e quanto mais tardio fica esse quadro na criança, mais semelhante ao quadro do adulto, que seria caracterizado pelo quadro clássico de hipertensão intracraniana, com cefaleia, vômitos, sonolência, diplopia, que ficou errado no sexto, papiledema e limitação vertical do olhar. Aqui somente a imagem de hidrocefalia na criança, até a observação de uma maior dilatação venosa aqui no couro cabeludo da criança, e aqui o sinal dos olhos em sol poente, que seria aquela dificuldade de olhar conjugado vertical, no qual a região da íris e da pupila ficaria mais para baixo no globo ocular, com limitação do olhar vertical. O diagnóstico, além do quadro clínico, se baseia-se muito importantemente no estudo dos exames de imagem, sendo mais comumente em adultos utilizado classicamente a tomografia e também a ressonância. Em populações mais jovens é possível também usar pré-fechamento das fontanelas, o ultrassom do túnel de fontanela. Existem diversos scores, diversos índices que podem ser utilizados na tentativa de diagnóstico de hidrocefalia. Trouxe aqui alguns a título de exemplo, que seriam aqui no A, um corno frontal acima de 2 milímetros. Aqui, classicamente, um dos mais conhecidos seria o índice de Evans, que seria o diâmetro do corno frontal dividido pelo diâmetro biparietal, ou seja, seria o maior corte aqui. A relação corno frontal, ou I, sobre diâmetro interno na mesma local do corno frontal, aqui o índice de Evans acima de 0,3, esse outro índice acima de 0,5. A transudação ependimária, vista aqui, periventricular. Aqui também a dilatação dos ventrículos laterais e o abaulamento ou arredondamento do terceiro ventrículo, sendo alguém chamando de sinal do Mickey Mouse. E aqui seria um achado não exclusivo da hidrocefalia, mas o sinal da célula vazia, que seria o preenchimento da região da célula túrcica por LCR. Aqui, no caso, sendo causado por uma hidrocefalia obstrutiva por um tumor aquedutal. Quando esse caso apresenta-se numa criança pré-fechamento de fontanelas, quando você não quer utilizar uma radiação ionizante, ou com exame de triagem, ou ainda no diagnóstico pré-natal, ou seja, quando ainda está ainda um feto, é possível fazer a realização do exame de ultrassom transfontanela. E o diagnóstico, nesse caso em específico, seria caracterizado por mais de 10 milímetros a partir do átrio do ventrículo lateral no segundo ou terceiro trimestre, que seria essa imagem, essa medição vista aqui abaixo. E aqui as estruturas que podem ser visualizadas então, são transfontanela, como a foice, plexo coroide, próprio átrio, corno occipital. É possível também ter exames de imagem com características específicas, baseando-se na hidrocefalia obstrutiva, de onde fica localizada essa obstrução. Se for uma obstrução localizada no aqueduto cerebral, é possível ver uma dilatação expressiva dos ventrículos laterais, uma dilatação do terceiro ventrículo e um quarto ventrículo relativamente normal. Uma obstrução no forame de Morro, aqui uma obstrução idiopática, levaria a uma ventriculomegalia ipsilateral à obstrução, e aqui também num quadro de obstrução na saída do quarto ventrículo idiopática, leva a dilatação do sistema ventricular aqui completo, com dilatação do sistema do ventrículo lateral, do quarto ventrículo e do terceiro ventrículo. O tratamento. No tratamento, independente do qual da modalidade específica seja escolhida, baseado no cirurgião, no quadro clínico do paciente, a função básica vai ser normalizar a dinâmica do LCR, tendo também tanto os métodos temporários para realizar isso, quanto métodos definitivos. O tratamento medicamentoso é limitado a sua função em grande parte dos casos, mas é possível ser utilizado em situações clínicas específicas, sendo principalmente medicações que reduziriam essa produção, aumentariam a absorção do fluxo do LCR, como o classicamente seria a cetazolamida. Temos a derivação ventricular externa, uma das mais utilizadas, a punção lombar, a punção transfontanela, como métodos mais temporários ainda do que a derivação ventricular externa, com grandes riscos, especialmente a punção transfontanela, com risco de desencadeio de crises epiléticas, sangramentos, infecções. E assim, existem até autores aqui, recentemente, que tentam utilizar um sistema análogo a DVP como um método temporário, que em vez de você manter o catéter enfiado no peritônio, você externalizaria ele para um sistema coletor externo. E também tem métodos definitivos,
Caso, por exemplo, seja uma hidrocefalia desencadeada por alguma obstrução, seja no forame de morro ou em algum outro local, a própria remoção dessa estrutura que está levando à obstrução poderia simplesmente resolver a hidrocefalia. Caso isso não seja possível, ou seja, hidrocefalia que não tenha um quadro assim bem definido de por que ela está acontecendo, é possível fazer as derivações, que são os principais métodos de tratamento. Sejam elas intracranianas, como a terceira VT, ou as derivações extracranianas, sendo aquela mais classicamente utilizada, a derivação ventrículo peritoneal, ou a DVP. Aqui falando um pouquinho mais de algumas em específico, a DVE seria esse sistema temporário de cateterização do ventrículo lateral, com esterilização para a pele, que drenaria o líquido dos ventrículos para um sistema coletor externo, como aqui exemplificado. Importante que essa marcação fique a nível do tragus, porque movimentações importantes aqui do coletor, especialmente para baixo, podem levar ao efeito sifão, com o aumento da coluna de água, aumentando por um período de tempo a drenagem, podendo provocar o fenômeno de hiperdrenagem, sendo uma das principais complicações desse tratamento, como eu vou mostrar a seguir. As indicações da DVE como um método temporário seriam especialmente em condições agudas e potencialmente reversíveis, como, por exemplo, a hidrocefalia que ocorre pós-TCE, ou pode ser também utilizado como uma terapia ponte, no qual você coloca inicialmente um DVE para planejar posteriormente um DVP ou algum outro método de tratamento. Pode também ser utilizado em complicações das derivações definitivas, ou seja, o paciente pode apresentar uma infecção da DVP, precisando ser tirado, você pode colocar uma DVE nesse meio tempo, até planejar novamente a nova cirurgia, ou quando há um risco elevado de infecção ou contaminação, como, por exemplo, uma hidrocefalia após meningite, um tratamento inicial com DVE pode ser mais proveitoso. Aqui, complicações da DVE. Existem inúmeras complicações, aqui eu também listei algumas, como a infecção, a hipo ou hiperdrenagem, como eu falei, a hiperdrenagem pode ser, e a hipodrenagem podem ser por alterações do manejo inadequado do coletor externo da pressão, e hiperdrenagem também pode acontecer pelo efeito sifão, por movimentações inapropriadas do sistema coletor, também pode causar sangramentos, obstrução ou mau posicionamento como complicações do tratamento com a DVE. Aqui mostrando a extremidade distal do cateter mal posicionado da DVE, em vez de estar localizado classicamente a nível do forame de morro intraventricular, ele está localizado na substância branca periventricular. E aqui um pouco de questões básicas do funcionamento das derivações extracranianas internas, é que basicamente todas vão diferir no seu manejo, mas todas vão ter características em comuns, que vão ser, ela vai ser composta por um catéter proximal, que seria aqui o catéter ventricular, um catéter distal, que levaria seja para o átrio, para o peritônio ou para alguma outra região, e a válvula, que seria o principal mecanismo de diferença os sistemas. As válvulas podem ser limitadas, seja a fluxo ou a pressão, e elas podem ser programáveis ou não. Aqui seria esse motor que o médico, através de um ímã, poderia controlar, regular a pressão, ou seja, o quão difícil seria para sair o LCR, seja por fluxo ou por pressão, e algumas podem ter um mecanismo antissifão, como eu falei aqui previamente, que seria para diminuir esse quadro de aumento de drenagem por modificação da coluna d'água, ou seja quando o paciente muda bruscamente de uma posição deitado para uma posição em ortostase ou sentado. Aqui, especificamente da DVP, que seria esse sistema definitivo, como eu falei, tem os componentes básicos do catéter proximal, catéter distal e a válvula, sendo que o catéter distal, nesse caso sendo a derivação ventrículo-peritoneal, vai ser tunelizado no subcutâneo e vai até a cavidade peritoneal. E vai ser limitado pela válvula, que vai permitir o fluxo unidirecional do líquor, sendo sua função principal. E vão diferir entre si pelas características adicionais, tendo diversos modelos de válvulas, sendo até alguns possíveis sendo diferenciados por simplesmente estudos radiográficos. O benefício da DVP em comparação com outros métodos de derivação permanente, seria uma relação menor risco de infecção, ou seja, um paciente com uma infecção na cavidade abdominal, na teoria, seria menos mórbida do que um paciente com infecção, seja uma derivação ventriculateral, uma infecção no trajeto para o coração, e seria uma grande quantidade de catéter. Por exemplo, se for feito em uma criança, você teria excesso de catéter na região abdominal, não precisando trocar no futuro. A indicação clássica seria aquela hidrocefalia comunicante não reversível. E aqui ficaria o sistema finalizado com a porção distal na cavidade peritoneal. Aqui, como eu falei previamente, só um exemplo de autores que tentam fazer a DVP como um sistema temporário, no qual, em vez de deixar o catéter na cavidade peritoneal, simplesmente externalizam para um sistema coletor externo. Algumas complicações da DVP são muito similares àquelas da DVE,
mas outras podem ser desconexão, migração, pseudocisto, biodegradação do catéter e a fratura. E sendo mais evidente as complicações em cirurgias divisionais, ou seja, se o paciente precisa trocar a DVP, já é a segunda DVP, tem mais risco de complicação. E a mais comum de todas vai ser a obstrução, mas aqui exemplificado uma fratura do catéter distal e migração aqui para a região testicular. Outra derivação, normalmente secundária, quando não é possível fazer um DVP, seja por malformação abdominal, infecção de cavidade, múltiplas aderências, é a derivação ventrículo-atrial. É, tende-se que ela tem classicamente, uma maior mortalidade, com maior risco de endocardite, embolia séptica, entre outros, mas tem estudos que questionam essa característica, falando que seria tanto equivalente, tanto em questão de infecção, quanto em mortalidade, sendo uma boa opção no geral. Outro tratamento possível de ser feito, aqui agora sem a colocação de um sistema valvular propriamente dito, e sendo agora intracraniana, seria a terceira ventriculostomia endoscópica, a terceira VT. Também seria um método de derivação, nem sem dispositivo. O que seria a terceira VT? Seria a abertura endoscópica do assoalho do terceiro ventrículo de maneira endoscópica, levando a comunicação do terceiro ventrículo com as cisternas pré-pontina e interpeduncular. A indicação clássica da terceira VT seria aquela hidrocefalia não comunicante, não reversível, ou seja, hidrocefalia obstrutiva não reversível. E sendo a indicação mais clássica inicial, a estenose aquedutal. Há complicações que predominantemente se levam à lesão de estruturas próximas na realização da cirurgia, como a lesão talâmica hipofisária, a lesão vascular da artéria comunicante posterior, da artéria basilar ou da cerebral posterior, e a paresia, seja temporária ou definitiva, do terceiro ou do sexto nervo craniano. Somente falar um pouquinho da anatomia bem básica da visão endoscópica do terceiro VT. Aqui a imagem vai se aproximando. Na primeira imagem que há, podemos ver o plexo coroide aqui, a veia tálamo estriada, a veia septal, o fórnice e o forame de Morro aqui vendo à distância. Aproximando-se mais, é possível continuar vendo aqui o plexo coroide, mas agora já é possível ver os corpos mamilares, o assoalho do terceiro ventrículo e o recesso infundibular. Mais ainda aproximando-se, consegue ver os corpos mamilares de maior definição, a artéria basilar, como eu disse agora, você não pode ser vista por transparência, e o recesso infundibular, e aqui é possível fazer um triângulo entre essas estruturas na região onde vai ser aberto. Posteriormente aqui, já a realização do procedimento, é possível ver a artéria basilar diretamente, não mais por transparência após a formação do estômago. Aqui só para exemplificar como seria pré e pós-cirúrgico, aqui para um paciente com estenose aquedutal idiopática, aqui é possível ver o fluxo aqui em amarelo do líquor saindo agora pelo terceiro ventrículo, apesar da estenose aquedutal. É importante saber que na terceira VT o paciente permanece com hidrocefalia, sendo a melhora mais ditada por condições clínicas do que propriamente por melhora radiológica. E aqui, para finalizar, é importante saber um índice que prediz o sucesso da terceira VT. E esse índice se prediz basicamente em três fatores: na idade do paciente, e quanto mais velho esse paciente, maior a chance de sucesso; a etiologia, seja ela pós-infecciosa, mielomeningocele, estenose aquedutal, como eu disse, que são aquelas características, a indicação mais clássica; e se o paciente teve previamente já um shunt feito ou não. Esses scores vão se somar e vão dar a probabilidade de sucesso da terceira VT. A interpretação desse índice é possível saber depois que você soma. Se for maior ou igual a 80, indica uma alta probabilidade de sucesso. Se for menor ou igual a 40, indicaria uma baixa probabilidade de sucesso. E entre isso seria uma chance intermediária de sucesso para esse procedimento. É importante saber que isso não dita ou contraindica o procedimento propriamente dito, mas é somente um fator prognóstico para saber se vai ter maior risco ou não de sucesso do procedimento. Essas aqui foram as referências utilizadas. Muito obrigado.